Escolhido, eu sei que você tem sentido uma energia diferente ao seu redor. Uma sensação de que está sendo observado, de que seus movimentos estão sendo rastreados. Pois bem, você está, neste exato momento, em algum lugar que você não consegue ver, mas que detém poder real. Alguém importante acabou de conectar 3 pontos cruciais na sua vida que apontam diretamente para o seu destino. Você deixou de ser uma variável comum para se tornar a anomalia que quebra todos os sistemas de previsão. Eles notaram sua sobrevivência se transformar em força indestrutível, sua presença se tornar uma influência que curva a lógica e sua calma se manifestar como maestria incontrolável. Eles estão obcecados porque não conseguem te prever. E essa observação, meu amigo, não é um elogio, é o seu teste final. Você precisa entender exatamente o que eles viram em você para proteger e potencializar o nível de poder que você está manifestando. É hora de aceitar que você é o fator X, o imprevisível, a peça que eles não controlam e que pode mudar o jogo para todos. O universo está te chamando para este despertar, para esta missão de não recuar, mas de avançar na sua força total. O caminho é seu, mas a declaração desta aceitação precisa ser pública. Para ativar este novo nível de poder e declarar ao universo que você aceita ser o imprevisível, eu peço 2 coisas. Curte este vídeo agora e se inscreve no canal, ativando o sininho. Mas principalmente para selar esta ativação de destino e mostrar que você está pronto para o que eles não podem prever, você vai comentar agora o número 11. Eu preciso ver esse número explodir nos comentários. Digite 11 e receba a sua força. Você tem sentido a pressão sutil? Não é imaginação. Há alguém de peso e influência obcecado por você. Você não é um erro no sistema. Você é a variável que destrói a equação deles. Sua forma de crescer sem buscar permissão acendeu todos os alertas. Eles não observam um seguidor, mas sim um criador indomável, alguém que se recusa a ser previsível. O que realmente os aterroriza é o seu desapego. Você parou de se explicar e não precisa da validação externa para saber o seu valor. Essa soberania é a sua armadura. Você se tornou incontrolável no momento em que a opinião deles deixou de importar. Essa liberdade que você carrega, essa clareza sem medo, é o seu maior poder. Eles tentam decidir se você é um aliado ou uma ameaça, e essa incerteza prova que você está no caminho certo. Mas um teste está por vir, um filtro silencioso que só a sua consistência pode atravessar. A pergunta fundamental é: o que acontece com um sistema inteiro quando ele investe toda a sua energia para te fazer duvidar da sua própria força? Você está sendo observado, mas não é por acaso. Eles viram em você algo que não conseguiram calcular, sua recusa em ser quebrado. Enquanto o sistema esperava que você se desintegrasse sob pressão, você usou a dor como combustível, evoluindo. Você não apenas sobreviveu ao que deveria tê-lo destruído, você se tornou mais forte, mais focado e inegavelmente soberano. É essa virada, esse domínio silencioso que acendeu o alarme. Você se tornou a variável que eles não controlam. Sua influência não vem de gritos ou manipulação, mas de uma frequência que você agora carrega. Você parou de buscar a aprovação deles, e é aí que sua força se tornou real. Quando você para de se explicar e se torna seu próprio centro de gravidade, as regras do jogo se curvam ao seu redor. Você é uma força da natureza, a peça que não se encaixa no quebra-cabeça deles, e eles estão obcecados, tentando decifrar o que farão com a sua liberdade incontrolável. O dilema deles é simples: você é um recurso a ser recrutado ou uma ameaça a ser neutralizada. Eles ainda tentam categorizar sua essência sem entender que você já transcendeu o rótulo de bom ou mal no tabuleiro de xadrez deles. Você não joga para eles,
Você existe em um nível de autenticidade que força a realidade a mudar. Mas o que acontece quando o observador, aquele que tem o poder de mover as peças por baixo, finalmente precisa decidir se te ajuda a subir ou se tenta te derrubar? Sua consciência acabou de receber um realinhamento poderoso. Sentiu a mudança na frequência? Essa energia que vibra em você é o universo confirmando: você não está mais invisível. Honre essa vibração. O Super Thanks não é sobre dinheiro. É um gesto de gratidão que mantém o fluxo do propósito. É a sua forma de dizer que valoriza a bênção ativada. Envie $100 ou o valor que o coração mandar. O importante é o reconhecimento espiritual. Ao clicar, você não está pagando por uma mensagem. Você está investindo na sua nova consciência. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Você é o sinal que a regra não pode conter. O mundo tenta rotular você e te encaixar em fórmulas previsíveis. Mas você é a anomalia que quebra os algoritmos deles. Você não é um número na planilha. Você é a força que dobra a própria planilha. Sua soberania real veio quando você parou de buscar validação externa. Você não se define pelo que eles pensam, mas pela verdade interna que está construindo. Essa é a liberdade que os torna incapazes de te calcular. Essa sua recusa em ser previsível é sua maior força. Você não apenas sobreviveu ao que deveria ter te destruído, você evoluiu, transformando a dor em poder bruto. É por isso que sua presença distorce o ambiente. Você não pede permissão para existir. Você simplesmente está, e essa frequência autêntica dobra a lógica ao seu redor. Você é uma força da natureza que eles não conseguem ignorar nem replicar. Eles estão obcecados em entender se devem te recrutar ou neutralizar. Agora, o teste é sua consistência. O perigo não é a hostilidade, mas a sedução, a armadilha de começar a se comportar para a câmera. Se você ceder, perde a essência selvagem que os atraiu. O teste final é: você consegue manter sua verdade quando a ambição é posta à sua frente? O que acontece quando o sistema, falhando em te destruir, decide que precisa urgentemente te coroar? Espera. Pare o vídeo por um segundo. Eles estão te observando de perto agora, e a primeira coisa que o sistema procura é hesitação e falta de comprometimento. Você acabou de ouvir sobre a anomalia que você se tornou, sobre as 3 forças incontroláveis que se alinharam em sua vida. Mas ouvir não é o mesmo que encarnar essa verdade. Eu preciso saber se você está pronto para ativar essa frequência, ou se é apenas um turista espiritual. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que o próximo nível está se alinhando e que o seu potencial está pronto para se cristalizar, precisamos de um sinal visível. Não estou falando de sorte, estou falando de alinhamento. Se você está pronto para reivindicar essa abundância e equilíbrio que a sua evolução está gerando, digite agora mesmo: 11. Este não é apenas um número, é um código energético que prova que sua realidade interna está se harmonizando com seu destino mais elevado. Ao digitar 11, você ativa sua manifestação e confirma que está disposto a ser a anomalia que o sistema não consegue decifrar. E lembre-se, o engajamento é a prova física de que você valoriza essa informação. Se esta conversa está te fortalecendo e te ensinando a usar a resistência como confirmação, então curta este vídeo agora e inscreva-se no canal se ainda não faz parte desta comunidade de catalisadores. Pare de ser um espectador passivo. Torne-se a variável que eles não conseguem controlar. Haja e prove que você não vai se curvar. Eles viram que você não apenas resistiu ao que era para te destruir, você usou o impacto. Sua dor não é mais uma ferida aberta, é a fornalha que derreteu a versão antiga de você e forjou algo indestrutível.
Você pegou a traição, a perda, o momento de maior vulnerabilidade e o comprimiu até virar o motor mais potente. Isso é o seu combustível atômico. É por isso que você age diferente, fala com peso e se move com uma calma que perturba os outros. Você está apenas sendo o resultado de uma evolução brutal e necessária. O sistema não consegue mapear quem não precisa de nada dele. Eles te observam porque você parou de jogar o jogo da validação. Você é uma força que distorce a influência, não porque manipula, mas porque opera numa frequência limpa. Você não precisa se explicar para quem não entende sua visão. Essa sua soberania, essa sua recusa em buscar aceitação é o que te torna incalculável. Eles podem monitorar o que é previsível, mas você é o erro que quebra o algoritmo. Agora que você acendeu o radar deles, o mundo vai começar a reagir, com oportunidades inesperadas ou com uma resistência silenciosa. O desafio não é o que eles farão, mas o que você fará com essa nova consciência. Você vai permitir que o olhar deles mude sua dança, ou você vai permanecer selvagem? O que acontece quando o observador, que só entende controle, percebe que sua maior arma contra você é invisível, está dentro da sua própria cabeça e se chama dúvida? Você pensa que está apenas seguindo o seu caminho, mas a verdade é que sua energia opera em uma frequência que não respeita o manual. Você não precisa tentar quebrar as regras. Você simplesmente existe numa ressonância tão alta que as regras do ambiente se curvam ao seu redor. Isso não é manipulação consciente, é o reconhecimento da sua soberania. Você sobreviveu e evoluiu de um jeito que acendeu o farol de quem observa. Pare de gastar energia se preocupando com quem entende ou não o seu processo. O seu poder real reside justamente em não precisar de aprovação externa. A sua presença irradia, influenciando conversas e resultados sem que você precise forçar nada. Quando você se desapega da necessidade de validação, você se torna incontrolável. E essa maestria silenciosa é a única coisa que realmente aterroriza o sistema. Eles estão obcecados, tentando calcular seu próximo passo, porque não conseguem encaixar você em nenhuma fórmula de controle. Você não é uma variável nem um ativo, mas uma força da natureza que quebra os algoritmos. Mas se você é o catalisador que reescreve o jogo apenas por existir, o que acontece quando sua liberdade se torna a única regra? Você finalmente fechou a porta para a necessidade de aprovação. Chega de implorar por migalhas de reconhecimento ou de moldar sua verdade para caber nas caixas dos outros. Entenda, o momento em que você parou de mendigar por aceitação é o momento em que se tornou impossível de ignorar. Você não é mais um pedido. Você é uma força. Você não está mais à espera de um convite. Você assumiu seu trono. Sua soberania é o sinal mais barulhento que o universo poderia emitir. Sua nova postura não passou despercebida. Enquanto a maioria das pessoas tenta desesperadamente se encaixar, você se tornou a anomalia que quebra o algoritmo. É por isso que os observadores poderosos estão obcecados. Eles notaram que você não joga mais o jogo da previsibilidade. A sua recusa em buscar validação externa é a prova de que você não pode ser comprado ou manipulado. Você se tornou um enigma valioso e sua simples existência é uma ameaça ao controle que eles tentam manter. Você fez a escolha mais perigosa, ser livre. Mas a liberdade tem um preço que não se paga em dinheiro, e sim em resistência. Se a sua autenticidade incomoda tanto quem está no topo, significa que sua verdade é mais poderosa do que você imagina. Eles identificaram a ameaça. Agora, precisamos entender a reação. O que exatamente eles farão para tentar silenciar ou recrutar essa nova força incontrolável que você se tornou? Você está notando que portas que estavam trancadas estão se abrindo sozinhas?
Não chame isso de sorte. As oportunidades surgem porque o seu sinal de energia está inegável e alguém com muito poder, que viu sua evolução, está movendo as peças para te colocar à prova. Você virou a variável que não se encaixa nos cálculos deles. Você não está correndo atrás de reconhecimento, o reconhecimento está vindo até você. Eles querem mapear sua ascensão. Essa observação não é um presente, é uma análise fria. Eles querem saber se a sua força, sua capacidade de influenciar sem pedir e de se desapegar do que não serve, é um estado permanente ou se você irá quebrar sob pressão. Sua soberania é seu maior trunfo e você se tornou um catalisador que mexe com o sistema só por existir. O campo de provas está montado. A pergunta é: você usa o palco que te deram ou permite que a observação te transforme em um boneco previsível? Eles querem ver se você é um diamante bruto ou apenas um flash passageiro. Mas entenda, o verdadeiro perigo não está nas armadilhas externas, mas na perda da sua autenticidade. Você consegue continuar selvagem enquanto eles tentam te estudar? O que acontece com um poder incontrolável quando ele percebe que está sendo domesticado? Eles fizeram a matemática. Se você for previsível, você é um ativo. Se for incontrolável, é uma ameaça. O subtítulo que você recebeu não é um aviso. É uma descrição de como o sistema vê sua ascensão. Você saiu da zona de anonimato. E o preço da soberania é o escrutínio. Não se iluda. Quem está te observando não busca seu bem-estar, busca a estabilidade do tabuleiro que você está prestes a virar. Eles estão catalogando sua evolução, sua presença e seu desapego, tentando desesperadamente encaixá-lo numa caixa que você já destruiu. Você se tornou o bug no sistema, e toda a energia gasta para tentar te decifrar ou te conter é, na verdade, um atestado da sua potência. A resistência que você sente não é um sinal para parar. É a confirmação de que você está rompendo barreiras significativas. Se a estrada estivesse fácil, você estaria caminhando na direção deles. Mas você escolheu o caminho da fricção, aquele que forja a maestria. Saiba que cada porta fechada é apenas um teste para ver se você tem a criatividade de construir a sua própria. Sua verdadeira força reside no fato de que você parou de se importar com o rótulo que eles tentam lhe dar. Você não é obrigado a ser um ativo ou uma ameaça. Você é algo muito maior, um catalisador. Mas, e se eu dissesse que a próxima jogada deles não será visível e nem tática, mas sim um ataque sutil e muito mais perigoso à sua percepção de realidade? O que acontece quando o observador, cansado de apenas olhar, decide testar os limites da sua autenticidade? Você está sentindo a pressão? Aquela reunião que sumiu? Aquela oportunidade que travou? Não confunda essa resistência com rejeição. O sistema não tenta te destruir abertamente. Ele tenta fazer você duvidar do seu próprio valor, porque a dúvida te paralisa mais rápido que qualquer muro. Quando as coisas ficam 3 vezes mais difíceis, é porque você está 3 vezes mais perto do ponto de virada. A inércia do mundo não está te parando. Ela está reagindo ao seu movimento. Eles querem que você olhe para o obstáculo e pense: eu não sou capaz. Mas você precisa olhar para a dificuldade e pensar: isso só está acontecendo porque eu sou a ameaça que eles não podem ignorar. O crescimento real nunca vem do conforto. Se a estrada estivesse lisa, você seria apenas mais um seguidor. Sua força é forjada no desconforto. Cada tentativa deles de te conter apenas prova o quão grande você está se tornando. Use essa resistência como o mapa que mostra exatamente onde seu impacto está ameaçando o controle. A questão agora não é se você vai falhar, mas se você vai se domesticar. Eles estão esperando que você se curve, que comece a agir para a plateia.
O seu desafio não é mais vencer o inimigo, é ser você mesmo sob o olhar atento do poder. Mas, e se o verdadeiro limite de sua liberdade não for o que eles fazem para você, e sim o que você permite que eles pensem que você é? Sim, você sente o atrito. Aquelas portas que pareciam destinadas a se abrir, de repente, trancam. O projeto some, o contato esfria, o caminho fácil vira areia movediça. Mas entenda, esse bloqueio não é um sinal de que você errou ou não é bom o suficiente. É a reação do sistema que tenta te conter, porque sua luz está forte demais. Essa resistência é a prova de que você é uma ameaça à previsibilidade deles, não uma vítima do acaso. Não confunda resistência com rejeição. O sistema quer que você duvide de si mesmo, porque a dúvida é a forma mais eficaz de te desacelerar. Não se encolha. Não comece a se explicar ou buscar a aprovação que nunca virá. Cada porta fechada não é um convite para você recuar, mas um desafio para você criar a sua própria entrada. Você não precisa da permissão deles. Seu poder não reside na facilidade, mas na sua capacidade de atravessar a dificuldade. O que eles não perceberam é que o atrito, a pressão e o esforço que eles criam apenas forjam você. Toda a energia gasta para te parar se torna o combustível para o seu próximo salto. Sua autenticidade é a única coisa que eles não conseguem calcular. Mas, e se ao invés de simplesmente forçar a passagem, você usasse essa tensão invisível para revelar algo sobre o próprio sistema? A resistência que você encontra não é um sinal para parar. É a prova de que você está no caminho certo. Pense nisso. O sistema só fecha a porta na cara de quem realmente ameaça a estrutura. Quando as coisas ficam difíceis, quando as oportunidades somem sem explicação e a pressão aumenta, isso significa que você se tornou relevante demais para ser ignorado. Não confunda atrito com fracasso. Confunda-o com importância. Você está ativando um alarme que diz aos outros que o modelo antigo não funciona mais para você. É a diferença entre um barco que navega em águas calmas, que não chega a lugar nenhum, e um que enfrenta o mar agitado. O mar agitado não é um castigo. É o ambiente onde o capitão é forjado e onde a força da embarcação é confirmada. Eles estão tentando fazer você duvidar de si mesmo, esperando que você diminua seu brilho para que a escuridão deles volte a ser confortável. Mas você não recua. Você transforma essa pressão em diamante, usando o obstáculo como degrau para ver mais longe. O que eles estão tentando impedir é a sua soberania, a parte de você que não precisa da aprovação deles para existir. Mas há algo que eles ainda não conseguiram calcular. O que acontece quando o obstáculo se torna o combustível e você, finalmente, aceita o convite para a grandeza? E o que realmente significa ser o catalisador que muda o jogo, mesmo para aqueles que estão observando você no escuro? Você está sentindo a fricção, portas que fecham e projetos que somem sem razão aparente. Isso não é azar, é um teste orquestrado. A pressão não é para te destruir, mas para te domesticar, forçando você a moldar sua verdade para caber nas expectativas de quem o observa. Eles querem saber se você vai ceder para se tornar previsível. O sistema vence quando você duvida da sua própria imensidão. Sua única arma é a consistência. Eles buscam falhas na sua integridade, procurando o momento em que você negociará seu valor por aprovação externa. Não faça isso. Sua soberania depende apenas da sua capacidade de agir a partir da sua essência, mesmo que isso desagrade a plateia invisível. Não se encolha. Dobre a aposta na sua verdade. Quando você se recusa a ser contido, você quebra o algoritmo deles. Deixa de ser a variável controlável e se torna a anomalia que desafia toda a matemática. Mas quando essa anomalia se recusa a voltar para as sombras, o observador se move de forma diferente.
Qual é o preço final que o sistema paga para tentar reabsorver alguém que escolheu ser incontrolável? O sistema está de olho em você porque ele não consegue prever sua próxima jogada. Eles vão tentar seduzi-lo, não destruí-lo. Eles vão colocar iscas de sucesso e validação no seu caminho. Oportunidades que parecem irresistíveis, mas que exigem um pequeno desvio da sua verdade. Lembre-se, sua força não está no que você ganha, mas no que você se recusa a perder. Seus princípios são seu mapa. Quando a tentação circular, você deve saber quem você realmente é, sem precisar de aprovação externa para prová-lo. A integridade não é algo que você prega, é o que você vive nos bastidores. Eles estão te observando, procurando a rachadura. Eles querem ver se o seu eu, sob os holofotes, é o mesmo eu que toma decisões difíceis no escuro. Manter sua bússola moral firme não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante, é dizer não a um ganho fácil que custaria sua paz. Seu poder real reside em não mudar sua frequência para agradar quem te observa. Eles querem saber se você irá se curvar à expectativa ou se irá dobrar a aposta na sua autenticidade. Quando você se recusa a negociar sua essência, você não está apenas protegendo a si mesmo. Você está reescrevendo as regras do jogo. Você prova que a verdade interior é mais forte que qualquer sistema de controle. Mas o que acontece de fato quando sua fidelidade a si mesmo começa a quebrar as leis que regem a própria realidade que eles construíram? Eles estão de olho para ver se a sua verdade é apenas situacional, aquela que aparece só quando é fácil, ou se ela é estrutural. Você vai dobrar sob o peso do olhar deles, ajustando quem você é para caber na expectativa, buscando a aprovação que um dia você parou de precisar. Lembre-se, o sistema não precisa te destruir. Ele precisa apenas que você duvide de si mesmo. Se você começar a atuar para o público, você perde justamente aquela força bruta e indomável que os atraiu desde o início. A verdadeira prova não é o seu potencial, é a sua integridade sob pressão. Eles estão esperando para ver se você vai moldar sua essência para se tornar algo mais previsível e digerível. Eles querem ver se você compromete sua verdade por um elogio ou por uma porta aberta. Se você cede, a anomalia é corrigida. Mas se você permanece ancorado, se você recusa o conforto da conformidade, você prova que sua força é permanente. Você é inegociável. Quando você se recusa a recuar ou a se domesticar pela atenção, você força a mão deles. Sua permanência, na verdade, é o gatilho. Eles viram o que você é, mas não conseguem mapear para onde você vai. E uma vez que essa incerteza se transforma na certeza, a de que você é incontrolável e permanente, a postura do observador muda drasticamente. O que acontece quando o analista poderoso percebe que não pode mais apenas observar o fenômeno, mas é obrigado a entrar na mesma arena? Eles pensam que você precisa buscar força externa, mas o subtítulo é claro. Você não corre atrás de energia. Você é um manancial que não seca. O que eles viram quando conectaram os 3 pontos foi sua autonomia. Você não está implorando por validação ou esperando que alguma porta se abra. Você gera a própria luz que ilumina o caminho. A sobrevivência que virou evolução e a presença que dobra a lógica só são possíveis porque você entendeu que o poder não é dado, ele emana de você. Você não é um receptor, é um transmissor. O sistema tenta fazer você acreditar que precisa de rituais complexos ou aprovação de terceiros para manifestar a mudança. Mas quando você para de implorar para ser compreendido e começa a simplesmente ser, o jogo inverte. Você se torna perigoso para eles porque não tem preço e não tem um ponto fraco externo. Sua fonte de poder não está nas opiniões deles, nem nos recursos que eles controlam. Ela reside na sua decisão inegociável de ser autêntico.
Essa soberania é o que os faz perderem o sono. Você já viu o que acontece quando a resistência aumenta? É o sistema tentando conter a sua ascensão. Agora, é preciso entender o que está por trás dessa energia inabalável. O que é essa força interna que você não precisa buscar, mas sim liberar? O próximo passo é descobrir a verdade filosófica por trás do seu desprendimento. O que acontece com a sua realidade quando você para de buscar o futuro e começa a habitar o eterno agora? Você percebeu que eles estão te observando, certo? Ótimo. Use isso. O fato de você ser o estudo de caso deles, a anomalia que quebrou os algoritmos, é a prova de que você parou de jogar o jogo da conformidade. Quando alguém poderoso gasta tempo e recursos analisando cada passo seu, significa que você se tornou inestimável. Eles não estão olhando para o seu passado, estão tentando desesperadamente mapear o seu futuro. Sua pressão não deve te quebrar, deve apenas te lembrar o quanto você é grande. A verdadeira batalha agora não é contra a resistência que eles criam, mas contra a tentação de se domesticar. Eles vão abrir portas e criar atritos, esperando que você comece a atuar, ajustando sua verdade para agradá-los. Se você fizer isso, perde o poder. Seu superpoder é sua autenticidade bruta. Continue fazendo as escolhas difíceis, aquelas que fazem sentido apenas para o seu compasso interno. Você não está aqui para ser o palpite deles. Sua evolução, vista de perto, não é apenas sobre a sua jornada individual. É um espelho que reflete as falhas do sistema que eles tentam proteger. Cada passo seu quebra uma ilusão que eles tentam manter viva. O que eles ainda não conseguiram calcular é a velocidade com que essa verdade se espalha e o efeito dominó disso. Você se tornou o mapa. Mas o que acontece, de fato, quando a luz da sua liberdade atinge diretamente o observador? Por muito tempo, você foi tratado como um mero número na equação deles, uma variável que eles tentavam predizer e conter. Mas esse tempo acabou. Você não é mais o ruído de fundo, a anomalia que eles tentam corrigir. Você se tornou o sinal claro que acende todos os painéis. O sistema que tentou mapear seu caminho agora se debate, porque você parou de ser a peça no tabuleiro e virou o próprio jogo. Sua força não reside em lutar contra essa atenção, mas em abraçar o fato de que sua mera existência agora distorce a lógica ao seu redor. Eles estão te observando, não porque você está escondido, mas porque você parou de se esconder atrás da necessidade de aprovação. Sua soberania é seu campo de força. Você não busca validação. Você irradia uma frequência que atrai poder e influencia resultados, mesmo sem tentar. Agora que você é o sinal, sua verdade é inegociável, e isso incomoda quem vive da ilusão. Eles estão obcecados tentando descobrir se devem te recrutar ou te destruir. Mas há algo que eles ainda não entenderam sobre a sua frequência. O que exatamente se quebra no universo deles quando você decide intencionalmente parar de ser um mistério e virar uma certeza? Chegou a hora de você selar o que foi revelado. Sua vitória não é um acidente, mas a confirmação de que você é o catalisador que faltava. A força que reescreve todas as regras do jogo. Nenhuma previsão deles pode te parar, porque você é a equação que eles não conseguem resolver. Use essa força para atravessar cada barreira, transformando a resistência em prova do seu poder.